Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. Estamos concluindo o mês da Bíblia e, como é do conhecimento de todos, hoje é o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é um padre da igreja, teólogo, conhecedor de muitas línguas, um grande asceta, teve uma vida espiritual muito austera, muito firme. Viveu entre os anos 340 e 420. Portanto, nasceu no século IV e morreu no início do século V, 420. Hoje estamos celebrando 1600 anos da morte de São Jerônimo. E o Papa Dámaso pediu a ele a tradução da Bíblia para o latim. O latim já era a língua falada por muitos no Império Romano, e assim São Jerônimo, que já dominava bem a língua grega, foi morar em Belém. Lá aprendeu o hebraico, o aramaico, e assim pôde traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim. Essa tradução é conhecida como Vulgata. A palavra Vulgata significa a língua conhecida, a língua falada pelas pessoas. O Papa Dámaso, então, o encarregou dessa tradução, e essa tradução é a base da chamada Nova Vulgata, que depois do Concílio Vaticano II foi adaptada, foi revisada, foi atualizada à luz de novos manuscritos bíblicos que foram descobertos. Oficialmente, a Bíblia da Igreja Católica ainda é a Nova Vulgata, obviamente a partir também dos novos estudos, dos manuscritos hebraicos e gregos que surgiram muitos séculos e até tempos depois. A tradução da Bíblia da CNBB, por exemplo, é baseada na Nova Vulgata, a Bíblia da Igreja Católica oficialmente. Nós então louvamos e agradecemos a Deus pelo trabalho tão belo de São Jerônimo, grande doutor da Igreja, sábio, um homem muito capaz, muito inteligente, e deixou uma grande contribuição para a teologia, para o mundo das Sagradas Escrituras. É por isso também que São Jerônimo é o patrono dos biblistas, de todos aqueles que estudam, que lecionam, que trabalham com a Sagrada Escritura. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas 9, de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e os seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás,
não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, como eu dizia ontem, a partir do capítulo 9, versículo 51, começa a grande subida de Jesus para Jerusalém. Vai até 19, versículo 27. Lucas oferece 10 capítulos para esta subida de Jesus a Jerusalém. No Evangelho de Mateus são apenas 2 capítulos e no Evangelho de Marcos é apenas um capítulo. Começamos então esta grande etapa conhecida como subida, caminho para Jerusalém. E Jesus não quer subir sozinho para Jerusalém. Nós então somos convidados, como seus discípulos, a subirmos com ele a Jerusalém. Mas a pergunta fundamental é: quais são as credenciais para subir com Jesus para Jerusalém? Qual é o critério para o seguimento de Jesus no caminho da sua paixão? O caminho para Jerusalém é o caminho da cruz. Deve ser o caminho da prontidão, deve ser o caminho do desapego, do despreendimento, o caminho da ascese, o caminho da pobreza, o caminho da entrega, o caminho da oblação. É o caminho da cruz, mas é também o caminho da ressurreição. E neste caminho aparecem 3 pessoas. A primeira e a terceira são pessoas que se aproximam de Jesus com generosidade e querem segui-lo. A do meio, a segunda, é o próprio Jesus que a chama. Numa palavra, essas 3 pessoas que se aproximam da temática do seguimento de Jesus para Jerusalém, isto é, para a cruz, na verdade são pessoas paradigmáticas, são modelos de seguimento a Jesus. A primeira pessoa, alguém se aproxima de Jesus e diz: eu te seguirei para onde quer que fores. Qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus toca no tema da pobreza, da insegurança. As raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não tem casa. O Filho do Homem vive de modo itinerante. O Filho do Homem caminha com os seus discípulos pregando o Evangelho de modo completamente desapegado, sem nenhuma segurança material. Isto é, a primeira grande palavra de Jesus sobre o seguimento a ele, a primeira exigência para o seguimento é a pobreza, é o despreendimento, é o desapego dos bens materiais, para confiar unicamente na providência de Deus. Ao segundo, é o próprio Jesus que convida: segue-me. E a pessoa dá uma resposta, uma justificativa, uma desculpa. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Significa, deixa-me cuidar do meu pai até a velhice. O mandamento da lei de Deus, honra pai e mãe, quer exatamente dizer isso. Honrar pai e mãe significa cuidar dos pais na velhice. Então, esta pessoa é uma pessoa reta, bem intencionada, quer cuidar do seu pai na velhice. Deixa-me primeiro cuidar do meu pai na sua velhice, até que ele retorne para a casa do Senhor. Jesus então diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus está dizendo: olha, o teu pai tem outras pessoas na família que podem cuidar dele.
Eu quero que você me siga, eu quero que você se torne meu discípulo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, significa, tu és cidadão novo, tu és cidadão do reino. Eu quero que tu me sigas, eu quero que tu faças comigo o caminho de subida para Jerusalém, o caminho do discipulado, o caminho da paixão, o caminho da cruz. Aquele homem tem boa intenção diante das suas responsabilidades, inclusive das suas responsabilidades legais. Um dos elementos fundamentais da lei judaica é cuidar dos pais na velhice. Mas Jesus quer que ele esteja completamente livre para o seu seguimento e deixe que o seu pai seja cuidado por outras pessoas da família, já que a estrutura social de Jerusalém, a estrutura social de Israel, a estrutura social do tempo de Jesus é a estrutura da família alargada, o clã. Portanto, há outras pessoas que podem cuidar do pai. Jesus quer que aquela pessoa o siga, faça com ele o caminho de subida para Jerusalém. E finalmente, um outro, o terceiro, também com generosidade, se aproxima de Jesus e diz: eu quero te seguir, eu te seguirei, mas por favor, permite-me primeiro despedir-me dos meus familiares. É ocasião para Jesus dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás, ainda não está apto para o reino de Deus. Não é que a família de sangue seja uma coisa ruim, não o é. A família é uma coisa boa, mas aquela pessoa tem que agora ter critérios novos, desapegar-se desses laços de sangue para construir a nova família fundamentada nos laços do reino. Quem se dedica ao reino de Deus, obviamente, não abandona a sua família, não fica intrigado de sua família, não rompe com a sua família, mas passa a relacionar-se com a família a partir de novos laços. O critério não é mais o laço do sangue, mas o laço do discipulado. Jesus então nos oferece o desapego, o despreendimento, o espírito de pobreza, o espírito de abandono, confiar na providência de Deus, desvencilhar-se inclusive dos laços afetivos que nos prendem, para vivermos com liberdade plena o seguimento. Esta é a exigência fundamental que Jesus faz se nós quisermos subir com ele a Jerusalém. Subamos com Jesus a Jerusalém. Vamos fazer este percurso durante estes 10 capítulos. A palavra talvez mais forte destes 10 capítulos é a palavra caminho, caminhar. O caminho ou caminhar com Jesus não é simplesmente um dado físico, é fundamentalmente o seguimento, o discipulado, subir com ele na estrada da cruz, da paixão e da ressurreição. Que São Jerônimo, o grande mestre e ao mesmo tempo o grande discípulo da palavra, também nos ensine o caminho do seguimento. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.